Olá, amigos. Bem-vindos para mais um SEAC no Lar, essa oportunidade que o Centro Espírita Amor e Caridade nos oferece de todas as semanas estarmos aqui para o estudo do Evangelho de Jesus. Hoje, mais uma vez, acompanhado do José Rubo, que eu convido também para que se manifeste nesse momento. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos que nos acompanham. Muito felizes de estarmos aqui mais uma vez para dividir, esse momento do Evangelho no Lar, aqui no programa SEAC no Lar, do Centro Espírita Amor e Caridade. Pois é, José, bem-vindo. Vinha de Luz, capítulo 153. Olha só, parece que foi ontem que nós começamos, né? Já estamos aqui no capítulo 153, Contristação, e nós vamos falar dele na noite de hoje, acompanhado por todos aqueles que nos sintonizam, né? Uma lição muito boa, muito gostosa também para o nosso aprendizado. E como sempre fazemos, né? Falamos um pouco do procedimento do Evangelho no Lar, que é sempre interessante para aquele que está chegando, aquele que começa a nos acompanhar, né? Inclusive, é sempre uma boa, iniciativa que nós enviemos o link desse programa para aquelas pessoas que nós conhecemos, sabemos que têm interesse, que simpatizam, que gostam, para que nos acompanhem também, venham a contribuir, inclusive, com as suas perguntas, seus comentários, né? Então é sempre benéfico, aproveita aí, lembra aquela pessoa que você gostaria que assistisse esse programa, manda o link para ele, né? Explica o que é e será muito bem-vindo também, exemplo de todos aqui, né? Bom, o Evangelho no Lar é essa oportunidade, então, semanal de nos reunirmos para estudar e refletir sobre o Evangelho de Jesus. Ele é interessante, né, que se selecione um dia da semana específico, um horário específico, para que a título de disciplina, para que nós, então, possamos, naquele dia, naquele horário, nós estarmos ali preparados e disponíveis para esse estudo. Aqui no SEAC, às quartas-feiras, das 18h30 às 19h30. Então, a única situação interessante aí é essa questão disciplinar. Nós vamos nos acostumando e naquele dia, naquele momento, a gente não marca nada, não marca nenhum compromisso. A gente está sempre à disposição. E que dia que nós escolhemos na nossa casa, né? Aquele que melhor agrade a maior quantidade de pessoas, né? Se isso ocorre no sábado à tarde, no domingo à noite, na terça-feira de manhã, nós selecionamos, fixamos aquele horário e tudo bem. Não tem problema também fazer algumas experiências até se chegar naquele que seria o melhor dia. Em casa, por exemplo, nós costumamos fazer no domingo à noite, no domingo às 20 horas, que é aquele horário que ficou muito mais fácil para nós, né? E o procedimento, as etapas, né? Nós iniciamos com uma prece dirigida a Deus, dirigida aos bons espíritos orientadores, pedindo, né, a permissão para a realização do estudo, pedindo a presença orientativa desses irmãos e, a partir, então, depois da prece, nós iniciamos com um estudo pequeno, né? Um texto selecionado do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, particularmente, gosto de fazer na sequência do Evangelho. A cada semana estudamos um item do Evangelho, discutimos a respeito dele. E aí, com o passar do tempo, com 2 anos, dependendo da velocidade ali do estudo que a gente faz, a gente acaba estudando o Evangelho todo, né, por inteiro, que é importantíssimo, é sempre bom que nós façamos essa leitura e estudo, e por que não nesse momento, né? Ou então, uma obra de cunho evangélico. Aqui no SEAC no Lar, nós estamos utilizando o livro Vinha de Luz,
que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e que tem autoria espiritual de Emmanuel. Sempre, cada lição, ela parte de um versículo, né, do Novo, principalmente do Novo Testamento. E aí, então, Emmanuel explica, discorre a respeito daquele versículo, nos explicando, trazendo ensinamentos, né, espíritas vinculados, evidentemente, às orientações do Cristo. E, a partir, então, dessa leitura realizada, nós fazemos o que? A discussão, as reflexões, procurando entender a lição e procurando encontrar o melhor meio de aplicar na nossa vida, né? Para que sempre buscando a nossa melhoria espiritual, que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Tendo feito as reflexões, as discussões, isso aí pode todas as pessoas que participam, né, falar a respeito, contar qual foi o impacto, o sentimento que teve em relação àquela leitura. Nós realizamos o encerramento também com uma prece, dirigida também àqueles que nos acompanham, e nesse momento, então, nós podemos enviar nossas boas vibrações para todos aqueles que são nossos familiares, para os nossos vizinhos, né? Nós podemos também direcionar nossa prece para aqueles que conosco trabalham no dia a dia, nas empresas, nas organizações. Nós podemos direcionar nossas preces para aqueles que eventualmente estejam hospitalizados, que sejam atendidos pelas casas que recebem os idosos, as crianças, né, que já não necessariamente têm um lar onde possam ficar e aí residem nesses locais. Também para os governantes, aqueles que dirigem as nossas cidades, que dirigem o Estado, que dirigem o país, porque precisam muito também das nossas boas vibrações. E aí, então, né, realizando esse momento das vibrações, a prece de encerramento, nós temos concluído esse momento, esse encontro, que pode demorar 15 minutos, 20 minutos, digamos até meia hora. Aqui no SEAC no Lar, nós ocupamos o espaço de 1 hora, das 18h30 às 19h30, que é o horário, é o tempo oferecido pela Rádio e TV SEAC, para que nós possamos utilizar. E normalmente temos a participação de 1, 2 pessoas que estudam constantemente o texto evangélico e, por isso, então, acaba enriquecendo os comentários, as reflexões. Nós temos também algumas outras situações, né, que é interessante cuidar, como a água fluidificada, por exemplo, a pessoa que reside sozinha, né, se ela realiza ou não o evangelho no lar, se ela realiza sozinha, se ela faz em voz alta ou somente em pensamento, que são sempre situações que as pessoas nos perguntam. Eu peço, inclusive, para o José, nesse momento, nos trazer ali as suas explicações, as suas orientações, né, para que possamos também responder essas dúvidas. Bem, Maurício e amigos que estão nos acompanhando, o que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é esse momento de congraçamento, de união da família. E ele não necessita absolutamente que as pessoas estejam ao lado uma da outra, presentes, né? Então, se for necessário, como o Maurício colocou, que a gente faça esse momento de reflexão, de oração, com alguma pessoa à distância, não tem problema nenhum, né? Nós podemos fazer usando os recursos aqui que a gente tem, né, usando o celular, usando o computador, fazendo uma videochamada, a gente consegue fazer, né, essa reunião, né, desde que as pessoas se sintam efetivamente unidas em pensamento, nesse momento de oração e de reflexão. Então dá para fazer, né? Se tem um filho fora, se tem um parente fora, se você é o elemento familiar que está fora, né, da sua casa naquele momento, dá para se conectar, né? É sempre importante não deixar de fazer,
né? Não deixar de fazer o Evangelho no lar. Mas estou sozinho. Tudo bem, então vamos fazer sozinhos, né? Vamos fazer, se não é possível naquele dia reunir mais parentes, familiares ou até mesmo amigos, vamos fazer o Evangelho, fazer esse momento, tirar esse momento de reflexão para a nossa vida, né? Para a nossa existência, para pedir a Deus que Ele nos ilumine no nosso caminho, para que a gente continue seguindo no caminho correto, do bem, da paz, da justiça, do amor, da caridade, né? Então nós podemos fazer sozinhos, aí entra nessa questão que muitos perguntam, eu faço em voz alta, eu fico me sentindo meio constrangido, não sei, às vezes tem uma pessoa no outro quarto ali, fica me ouvindo falar sozinho, eu fico constrangido. Se você não tiver constrangimento nenhum, faça à vontade, esqueça, não tem problema nenhum, as pessoas não vão achar que você está maluco, né? Não está fazendo nada de suspeito nem nada, mesmo porque uma hora ou outra elas vão ouvir você falar de Deus, não, tudo bem, está fazendo sua oração, está ótimo. Agora, se você realmente ficar constrangido, então faça mentalmente, né? Faça a leitura, né, do texto evangélico, faça suas reflexões mentalmente, faça a sua oração mentalmente e pronto. Está feito aquilo que o objetivo foi cumprido, né? O importante é não deixar de fazer. O objetivo cumprido, seja da forma, né, em grupo, seja sozinho, seja em voz alta ou não, você está cumprindo o seu objetivo. Pega um copinho, né, um recipiente com água, coloca de lado durante o período que você estiver fazendo o seu estudo, a sua oração. Durante esse momento, né, são alguns minutos que a gente faz isso, as boas vibrações, tanto nossas quanto da espiritualidade, modificam essa água para que você possa depois bebê-la, né, e ela servir como um alento, um bálsamo, um estimulante para que você se firme, né, nos seus propósitos de mudança, de evolução espiritual, né, de reforma íntima. Então essa água, no meio espírita, nós chamamos de água fluidificada, né? Mas é a água que está ali, todos podem chamar, cada um pode chamar da forma como quiser, né? Mas ela realmente se transforma ali nesse momento que nós estamos ali fazendo a nossa oração, fazendo os nossos pedidos, fazendo o nosso louvor, né, a Deus Pai. Então essa é a razão da água fluidificada. Então vamos fazer dessa forma, né? Eu e o Maurício aqui fazemos, né, num tempo mais longo, porque nós temos essa disponibilidade aqui através da TV SEAC, mas cada um faz no seu tempo, no seu espaço, né, da forma que achar mais conveniente. 10 minutos, 15 minutos, né, se tiver crianças, às vezes fica um tempo até mais curto para poder, né, atender às necessidades deles, e assim, está feito o Evangelho no lar da sua semana. Que bom, né, José? José, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, então, pergunta que de vez em quando fazem para a gente. Eu posso fazer 2 vezes por semana, José? Depende do grupo que você está participando. Às vezes, né, é possível que você tenha uma situação que você quer fazer o seu evangelho no lar, né? E você tem ali seu grupo familiar ali. E existem algumas pessoas, alguns amigos nossos, que fazem o chamado evangelho no trabalho, em oposição e em contraposição ao evangelho no lar, né? Porque usam aquele ambiente do trabalho também para ter o seu local de trabalho protegido e abençoado. Nesse caso, certamente as pessoas vão fazer 2 vezes por semana. Né? Então dá para fazer 2 vezes por semana, dá para fazer em locais diferentes, né? Depende da disponibilidade de cada um, né? Oração nunca é demais, reflexão nunca é demais, estudo do Evangelho nunca é demais, né? Então depende da disposição de cada um.
Os amigos espirituais que participam desse trabalho, eles vão saber também como lidar com isso, porque eles vêm, eles comparecem a essas nossas reuniões, né? Então, eles comparecendo, eles vão saber lidar com isso também. Se tem 2 vezes na semana, eles vão se dividir. Nada é impossível nesse aspecto, né? A gente pode fazer sim e deve até fazer se quiser, se tiver disponibilidade. Como eu falei, se você tem um outro ambiente familiar, né, que você quer fazer também naquele ambiente familiar, se você tem um ambiente de trabalho que você se sente à vontade, os seus amigos também se sentem à vontade para isso, pode fazer, fique à vontade, não tem problema nenhum. Maravilha! Como diria professor Raimundo, personagem do inesquecível Chico Anísio, cabrabão, queria ter um filho assim. Ai, ai, ai. Muito bem, José, excelentes as suas explicações, viu? Porque, de fato, é possível, né? E nós temos, sim, amigos que realizam ali no dia do trabalho, no horário do trabalho, isso é importantíssimo, né? É sempre bom estudar, adquirir maiores conhecimentos do Evangelho e refletir a respeito, né? E quando é refletido em grupo, com aquele grupo que nós convivemos, melhor ainda, né? Bom, como nós fazemos o nosso estudo aqui, nós iniciamos com uma prece, depois realizamos a leitura da lição como um todo e, após a leitura total, nós voltamos pontuando, né, lendo cada um aqui dos parágrafos que são oferecidos e aí comentando a respeito deles até que esgotamos, até que chegamos ao final. Então, eu convido todos, né, para que nós iniciemos de fato com uma prece, dirigindo o pensamento a Deus, nosso Pai, rogando que nos permita, nesse momento que nos reunimos para o estudo do Evangelho no Lar, que nos permita a realização desse encontro, em primeiro lugar, com a presença sempre carinhosa, orientativa dos irmãos da espiritualidade, principalmente esses que trabalham com Jesus, no ensino, na divulgação do Evangelho para a humanidade. Que tenhamos nós a mente, o coração abertos para receber esses novos ensinamentos e, principalmente, a boa vontade, a disposição de colocar em prática aquilo que seja possível no momento e encontrar a melhor maneira de colocar em prática aquilo que ainda exige mais reflexões de nossa parte, buscando, assim, realizar o que é esperado de nós, e realizando esse progresso espiritual necessário, que nós sabemos importantíssimo, para que a humanidade como um todo evolua, como um todo progrida. Que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco, nos ampare uma vez mais nesse propósito. Que assim seja. Vamos à leitura, então, como dissemos, Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, é a lição 153, tem por título Contristação. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos? Entretanto, a realidade chega sempre inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado.
Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. Quando estiverdes contristados à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. É uma lição interessante, traz aqui algumas palavras que normalmente não são mais do nosso uso no cotidiano, que vale a pena a gente comentar a respeito delas, inclusive, né? A contristação trata de um entristecimento, né? Algo assim que causa pena ou que penaliza, né? E, então, como eu disse, nós, tendo feito a leitura como um todo, nós agora vamos passo a passo ir explicando ou procurando refletir sobre cada uma delas. Então, lição 153 do Vinha de Luz, contristação. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. E para contextualizar a fala de Paulo, eu gosto sempre de ouvir o José com as suas explicações. Maurício, então nós estamos aqui hoje com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, segunda, tem uma primeira, né? Na verdade, acredita-se até, Maurício, tenham sido 4 as cartas de Paulo aos Coríntios, mas 2 se perderam, né? Então, nós temos a primeira carta, onde Paulo faz uma série de recomendações, ele orienta, ele é bastante didático na forma como deve ser feito o culto, né, a Deus, a Jesus, tudo ele explica bastante coisas. Por quê? Porque eram igrejas, eram comunidades que estavam iniciando, né, no cristianismo. O cristianismo era incipiente ainda, ele estava divulgando, ele estava, né, começando a trazer essas pessoas para a claridade, da palavra de Jesus Cristo. Então ele precisava orientar, né? Então ele tinha, alguns problemas surgiam nessas comunidades, ele corrigia aquilo que ele achava que estava fugindo, né, do caminho correto, né? E nessas correções ele deixava algumas pessoas também em situação às vezes constrangedoras, porque não estava fazendo de uma forma que não era a correta, estava agindo de uma forma que não era muito correta, mas ele fazia isso com bondade, com caridade, né? Tanto que na primeira carta, por exemplo, é onde a gente encontra aquele poema bonito, né, falando do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Então ele fala
com carinho, com caridade. Ele tem essa propriedade, né? Paulo tem essa propriedade de ser sempre firme, sempre foi firme em toda a sua vida, né? Durante a fase que ele estava ensinando nas sinagogas como judeu, né, a palavra de Moisés e tudo, que ele seguia à risca, né, ele sempre foi firme, mas depois que ele se converteu ao cristianismo, ele também, além de ser firme, ele também agia com bondade, com caridade na sua fala, na forma de se expressar. Isso não significa que algumas pessoas não ficassem, às vezes, tristes, né, de ouvir algumas coisas, algumas verdades, né, como todos nós, não, Maurício, às vezes a gente, né, tá vivendo ali no dia a dia aquela coisa, né, meio que na roda viva, aí não percebe que está agindo errado, aí alguém chega e fala, mostra, aponta, olha, isso aqui não pode ser assim, você não pode agir dessa forma, né, e aí a gente dá um passo atrás, puxa, será que é isso mesmo, né, e você se entristece, né? Pô, fulano me expôs, alguma coisa desse tipo, né? Então daí que vem nesse corte, né, que Emmanuel faz ali da segunda carta, né, de Paulo aos Coríntios, né, que ele fala da contristação, né? E ele fala, inclusive, no versículo anterior a esse que o Emmanuel destacou, ele fala assim, porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, ele está falando da primeira, né, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos entristeceu, vos contristou, ainda que por pouco tempo. Por quê? Porque essa contristação a que ele se refere, né, e aí nesse versículo seguinte ele vai falar, fostes contristados segundo Deus, segundo aquilo que Deus deseja para vocês, que somos nós, né, para todos nós, segundo o que Deus nos deseja, né, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, né? Então, no fim das contas, ao você refletir sobre essas palavras, você tem que ter consciência de que, embora a gente se entristeça em um momento ou outro, seja com palavras, seja com atitudes, seja com gestos, seja com situações que nós temos que viver, passar por situações muitas vezes difíceis, não tem um dano real. Na verdade, existe um benefício naquilo que está acontecendo. Então é isso, Paulo traz dessa forma, Paulo explica dessa forma, né? O Emmanuel agora traz também para nós mais algumas explicações, né? Nos envolve mais nesse tema, né? E nos traz essas reflexões que agora nós vamos, né, passando parágrafo a parágrafo, né, Maurício? Isso, maravilha. A contristação em Deus é como uma tristeza por um arrependimento, né, José? Justo. Por algo que você fez e muitas vezes não sabia. E que ao saber que aquilo não deveria ser daquela maneira, deveria ser diferente, você se sente, né, de alguma maneira triste, fala, poxa, mas por que eu fiz isso, né? Por que eu agi dessa maneira? Então ela é benéfica por isso, né, que você está buscando, está refletindo e está buscando ali um caminho de aprimoração, ali um aprimoramento, né? Que você busca no caminho espiritual, né? E Emmanuel, ele vai então agora, a gente vai continuar com a leitura, ele vai fazer uma separação bem interessante nesse ponto, o que seria a tristeza material, a tristeza no plano físico, e aquela tristeza que de fato ela tem alguma projeção, ou ela tem algum efeito, né, sobre o plano espiritual. Mas vamos lá. Quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum?
Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos. Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível, né? Então, de fato, nós temos essas situações de comportamento, nós não queremos viver situações que, de alguma maneira, nos tragam tristeza, né? Nos coloquem para baixo. E é comum, então, que nós, nas nossas orações, no nosso petitório, a gente peça que essas situações não cheguem até nós, que nós não passemos por algumas dificuldades, muitas vezes por alguma doença, por alguma separação, por questões, às vezes, sociais, como a perda de um emprego, ou algo do gênero, um acidente, né? No entanto, são situações da terra, do dia a dia, que estão sujeitas a acontecer. Algumas delas totalmente fora do nosso controle, elas estão, né, no externo, elas dependem das ações de outras pessoas também, da própria convivência, a própria maneira que nós nos estabelecemos e desenvolvemos aí o nosso dia a dia, né, no planeta. E algumas outras que dependem um pouco mais de nós, que são aquelas relativas ao que nós falamos, muitas vezes de maneira impensada, né? Mas o que nós fazemos? Nós pedimos sempre a Deus, ou nós rogamos que, de alguma maneira, esses distúrbios, essas situações não cheguem até nós. E o fato, como diz aqui Emmanuel, né, a realidade chega sempre, de maneira inevitável e inflexível, né? Nós pedimos uma coisa que ela está fora do controle, né? E é até por isso que muitas vezes qualquer recomendação que nos fazem, né, aqueles que estudam o Evangelho, os amigos espirituais, quando chegam para nos orientar, é que peçamos força, energia, vigor para enfrentar as situações. E não que nós sejamos libertos de enfrentar aquelas situações. E Emmanuel, inclusive, na sequência, ele vai explicando o porquê, né, que as provas que nós enfrentamos, elas vão nos trazendo experiência, elas vão contribuindo para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, se elas são inevitáveis, nós só devemos escolher que maneira que nós vamos enfrentar, né? Se nós vamos enfrentar reclamando, chorando, esperneando, ou se nós vamos enfrentar com resignação, aprendendo, perguntando os porquês, né? Mas vamos lá, que nós vamos ainda falar mais desse caso. O comentário? É só, Maurício, você vê que quando a gente se vê diante dessa situação difícil, a gente faz a oração pedindo a solução, né? É a solução que a gente está querendo quando faz a oração, né? E a solução não vem assim, orei, tá, então está aqui, está pronta a solução, é isso aqui, acabou. Porque a solução vem para resolver, não é? Então a gente pede a solução, e a solução não é algo assim, né? A solução é a nossa mudança, a solução é o nosso progresso. Essa sim é a solução que nós precisamos, e não a que a gente pede muitas vezes, naquele estertor da dor, né, do sofrimento. A gente acaba fazendo oração por isso, por algo mágico que resolva de uma vez por todas, né? Muito bem. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Que não é nada anormal também, né? A pessoa se sente ali, de alguma maneira, né, desanimado.
Ele percebe, tem aquela impressão, né, de que as suas forças não são suficientes para enfrentar uma determinada situação, tem aquele sentimento ou sensação de perda, né? Então é como se ele estivesse sozinho, e alguns levando ao extremo, inclusive, né, falam que foram abandonados por Deus, pela espiritualidade, mas por quê? Né? Justamente porque ele está passando pelo turbilhão, ele está passando por aquele mar revolto, onde muitas vezes ele acaba não vendo a saída, ou acaba não pensando a saída. Emmanuel continua: todavia, o que parece infortúnio ou derrota, se referindo àquele parágrafo anterior, pode representar providências salvadoras do todo compassivo, né? Ou seja, se tudo que aqui nos acontece, tudo que nós estamos sujeitos, provém de Deus, aquilo que de alguma maneira nós vemos como algo, né, desanimador, algo que nós estamos perdendo, ele pode ser um fortalecimento do espírito para situações equivalentes, parecidas, em momento posterior, inclusive para aquele próprio momento, dependendo da maneira que nós enfrentamos, que nós entendemos aquele acontecimento. Né? Qual é a nossa visão a respeito do assunto? Dá para a gente fazer alguma coisa? Podemos fazer já? Temos a fé de fato, né, que tudo provém de Deus, então se tudo provém de Deus, tudo é benéfico para o nosso crescimento espiritual, que algumas vezes acontecem situações que nos colocam à prova, né? Acontece um acidente, vamos exagerar, que acontece um acidente conosco e nós, de alguma maneira, ficamos imobilizados ou impossibilitados, perdemos um dos membros, por exemplo, um pé, uma perna, algo assim. Então, como que nós enfrentamos essa situação? Ela é muito evidente para nós, né? Nós vamos ficar limitados numa série de situações que nós fazíamos habitualmente, nós teremos dificuldade de buscar novos hábitos, né? Nós teremos que nos adaptar, né? Então readaptar a vida, e isso, então, traz uma ideia de que nós estamos, de fato, perdidos, né? E abandonados, ninguém gosta da gente, Deus não tem olhar para a gente. No entanto, se nós encaramos, né, falamos, não, de fato aconteceu isso, é ruim, é claro, ninguém quer perder alguma coisa dessa maneira, ficar imobilizado, mas se nós passamos a procurar um entendimento maior sobre o assunto, nós podemos perceber, muitas vezes, que nos abre outras situações, ampliam, por exemplo, a visão, a compreensão espiritual, né? E que pode ser muito benéfico para a gente em situações futuras. Quantas vezes nós aqui na casa, né, no Centro Espírita Amor e Caridade, não recebemos aqui irmãos que chegam, passam pelo atendimento fraterno, justamente porque tiveram alguma coisa desse tipo, às vezes até a perda de um familiar que ele gostava muito e tal. E isso é o fim. A pessoa fala, não, eu me sinto derrotado, entristecido, e com isso, então, olha, né, as orientações, meu irmão confia em Deus, né, tenha fé, e faz o acolhimento para a pessoa tal, e a pessoa, né, às vezes, para distrair, ela começa a realizar um trabalho com um grupo da casa. Ela pega afinidade, se sente bem, e aí depois, passado alguns meses ou passado alguns anos, a pessoa fala para a gente, olha só que coisa, né? Hoje a minha vida é muito mais produtiva, muito mais feliz, eu me dediquei a realizar um trabalho que acabou me realizando. Nós vemos então aí um crescimento espiritual que houve, porque a pessoa, diante de uma perda que ela sentiu muito, ela resolveu ver de outra maneira e implementar ali o progresso exigido ali para o seu espírito. Se tornou alguém melhor, se tornou alguém mais produtivo, né?
Algum comentário aqui, José? Eu estava pensando, Maurício, há poucos momentos atrás, a gente falou de solução, né, de buscar uma solução, e aí isso tem a ver com a natureza dos problemas que nós enfrentamos, dos sofrimentos que nós temos. Porque você veja, existem problemas que têm solução. Existe uma solução. Você sabe que se alguma coisa mudar desta forma, você vai se sentir melhor. Tá? Mas existem outros problemas que ou são de difícil solução ou que a solução não tem. Não tem. É como o Maurício falou assim, a perda de um membro. Ok, você pode até colocar uma prótese, alguma coisa, mas você não vai ter mais aquele membro. Né? Ou a perda de um parente, de uma pessoa próxima, adianta você ficar pedindo uma solução, né, para isso? Não tem como você obter essa solução. Então você precisa entender, né, como que você vai viver daqui para frente diante daquilo, como você vai superar aquela dificuldade que vai permanecer durante muito tempo, né? E nesse esforço de superar essa dificuldade, você evolui. Né? Então está aqui também no texto do Emmanuel, várias explicações a respeito de tudo isso que nos ocorre, né, que nos acontece no texto do Emmanuel e também aquilo que a gente leu do Paulo. Né? Qual que é essa contristação de Deus? É diferente de tudo o que a gente entende aqui como seres humanos, né? É uma outra visão, né? E mudar essa visão é o nosso objetivo, que tanto nós estamos aqui buscando a nossa evolução pessoal, quanto nós estamos aqui também oferecendo a todos os nossos amigos que nos ouvem a nossa visão, né? O que a gente pensa a respeito. Quem sabe nessa discussão, colocando os argumentos do Maurício, meu, de tantos outros que trabalham com esse mesmo objetivo, colocando os argumentos de cada um, a gente consegue esclarecer, a gente consegue ampliar o nosso campo de visão e entender melhor os desígnios de Deus para a nossa vida. Muito bem, José. Olha só que o Emmanuel continua, inclusive, o texto, e ele vai justamente nessa direção, né? Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. E aqui, então, tem uma situação bem interessante, né, que uma vez eu vi um palestrante tratando e ele perguntou: o sofrimento, né, nos transforma? Né? Não, o sofrimento não nos transforma, mas a visão que nós temos a partir daquilo que nós vamos fazer, né, que é exatamente o que você falou, isso nos transforma. Então, o sofrimento em si não provoca mudança nenhuma em nós. A gente pode só se tornar um pouco mais amargo, né, se a visão nossa for que aquilo é uma perda. E nós podemos nos tornar uma pessoa mais serena, né, mais tranquila, uma pessoa mais produtiva, se a nossa visão é de que aquilo é algo para nos ensinar. Então, é sempre a visão. Perdão. E olha só aqui que interessante, até lembrei aqui com certo humor. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram. Eu lembrei, sabe, aquela cena de Nosso Lar, que a pessoa, não me lembro o nome agora da senhora que recebe o André Luiz na casa dela, né? Não.
ela fala assim, ela está contente porque uma sobrinha, se eu não me engano, está próxima de retornar para a espiritualidade. Ela fala, poxa, eu estou com muita saudade, eu sei que ela falhou em algumas coisas que ela deveria realizar, mas eu estou muito contente e ansiosa porque ela retorna. E imagina como é que estavam as pessoas no plano físico com o desencarne daquela moça, com uma doença, não é? Isso, e às vezes está até sofrendo numa cama de hospital e tudo, né? E do outro lado, a visão é completamente diferente, né? É isso aí. E então, olha, continuando Emmanuel, né? Lágrimas nos lares da carne, né? Ou seja, no plano material encarnado, frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. A gente está chorando aqui e a comemoração está acontecendo no plano espiritual. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento, né? Então, nós estamos naquele sofrimento e levando a vida e passando por uma situação que parece que junta tudo ali, a questão nossa do dia a dia, a família, muitas vezes acabamos sendo o único recurso daquele pai já um pouco mais idoso, daquele irmão que nós precisamos acudir, precisamos socorrer, e ao mesmo tempo nós temos ali a nossa família mais próxima, mulher e filhos, né? E as coisas vão acontecendo e nós falamos, nossa, eu estou perdido, eu não sei o que eu vou fazer, tudo de uma vez. E o nosso mentor espiritual, nosso orientador está falando, olha, que maravilha, está passando dignamente, adquirindo experiências, conhecimentos que serão extremamente úteis, né, para a sua vida espiritual e que muitas vezes nós já, em vidas anteriores ou momentos anteriores até na própria vida, nós tenhamos fracassado, né? Então, muitas vezes aquilo que é a nossa tristeza, nossa lágrima ali, ela está servindo de comemoração no plano espiritual, né? Não é interessante? É muito interessante. E a gente tem amigos passando por esse tipo de situação, nós passamos por esse tipo de situação, né? Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. 2 momentos aqui que nós temos, então, fazendo sempre essa referência, Emmanuel faz, a exemplo do que outros irmãos também, né? Costumam fazer, comparando com o campo, com a agricultura, né, com a produção agrícola. Então, o momento de ceifa, o momento da colheita ali, que vai ser feito o corte, né, da plantação, né, e depois a limpeza necessária para quê? Para que uma nova plantação seja, né, colocada. Isso é comparado com a nossa vida. Nós também temos esse tipo de situação. Nós temos um momento que nós vamos colher, tem um momento que vai ser feita a limpeza ali, o preparo para que a gente possa plantar novamente. Qual que é a nossa finalidade, né? É buscar essa iluminação no Evangelho, é esse crescimento espiritual. Como que nós vamos realizar esse crescimento se não tiver os obstáculos, as dificuldades, para que nós possamos enfrentá-las, compreendê-las e ultrapassá-las. E aquelas que nós não ultrapassamos, elas se repetem, né? Quanto maior for a nossa serenidade diante dos problemas, mais fácil nós vamos nos concentrar no que serão as soluções. Aquilo que o José falou, tem algumas coisas que têm solução e nós precisamos nos concentrar para buscar tranquilamente, de maneira serena, como resolver. Outras coisas não têm a solução. E não tem a solução, nós vamos nos desesperar. É essa que é a situação. Se for desse jeito, não está aprendendo. Vai acontecer de novo. Talvez não do mesmo jeito, mas algo que nos coloque numa situação, né, de sentimentos e sensações parecidas. Enfrentou bem, percebeu tal, prova vencida, né? Assim que funciona.
Quando estiverdes contristados à face de faltas que cometestes impensadamente, e a gente acaba cometendo, né? É razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. A gente realizou sem querer, percebemos que aquilo ali não era uma coisa certa. O que vai acontecer? Nós vamos nos sentir, de certa maneira, pesados, né? Tristes, né? Então, é natural que nós tenhamos esse processo, porque ele vai afastar essa sensação e sentimento de nós. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou o espírito em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Estaremos, então, habilitados, né? Vamos dizer, passamos por aquela situação, estaremos habilitados. Por isso é importante sempre, com tudo aquilo, né, na nossa vida, que nós tenhamos momentos de reflexão sobre nossas ações, sobre as coisas que estão acontecendo, verifiquemos quais são as nossas faltas, por que elas ocorreram, e não adianta, né, a gente querer escapar desse tipo de situação, porque aqueles que se predispõem ao estudo, à prática do Evangelho, têm a consciência do que é certo e daquilo que é errado. Lembramos, né, que as leis de Deus estão na consciência do homem. Desde a sua criação como espírito já estão ali. Elas vão germinando, vão crescendo, né, e vão tomando corpo. À medida que nós crescemos espiritualmente, o nosso entendimento, a nossa compreensão dessas leis aumenta. Como que nós vamos, né, buscar uma maior compreensão? É refletindo sobre nossas ações e sobre aquilo que nós temos o conhecimento de ser certo ou errado, né? Então, vencer os obstáculos internos, uma grande tarefa que nós precisamos fazer. É aí que nós devemos entender, é onde está a nossa grande batalha, né? É sempre importante essas orientações do Emmanuel. José? Maurício, eu gosto muito dessas analogias que são feitas no Evangelho, né? E o Emmanuel também traz, que principalmente que você falou, né, dessa comparação com a plantação, a semeadura, a colheita, né, a limpeza do terreno, tudo. Isso sempre me dá uma alegria de ver essas comparações. Eu gosto muito, né, quando ele coloca assim também, né, que os pomicultores descansam tranquilos depois do campo bem podado. Então, uma poda, pensem bem numa poda, como é que é. A poda, ela vem numa planta, ela corta, né? Às vezes a seiva da plantinha fica ali escorrendo. É um momento de sofrimento, né, para a planta. E depois, mas o agricultor, aquele que sabe fazer, aquele que sabe trabalhar, ele sabe que depois de passado esse tempo, né, que a planta até ela dá uma sentida, né, ela baixa um pouquinho. Quando vem uma nova florada, quando vem novos galhos, é muito lindo. Eu tinha, né, na casa, minha mãe, né, já faleceu, ela gostava muito de plantas, né? Então tinha vários vasos na casa dela, era uma beleza, parecia um matagal ali, né? Mas ela gostava, jogava água todo dia, era muito bonito, né? Mas quando ela faleceu, eu assim, puxa, essas plantas vai perder tudo, né? Então eu peguei e eu falei assim, eu coloquei para mim, para cuidar pelo menos de uma delas, né? E fui lá na casa dela e peguei, era uma renda portuguesa até, né? Que eu peguei para mim, isso aqui eu vou cuidar, né? Vai ser que eu vou ficar olhando. E fui cuidando, mas quando você tira a planta do lugar, leva para outra, ela sente um pouco, né? E aí também, questão de insolação, sol foi queimando um pouquinho, eu já falei, quer saber de uma coisa?
eu vou dar uma podada bem grande nela, vamos ver o que vira, né? E eu fiz exatamente isso. Eu cortei quase que tudo, assim, vou matar essa plantinha aqui. Rapaz, quando voltou, mas voltou uma beleza, um verde tão bonito, sabe? Então você enxerga isso na natureza, né? Então por isso que é bonito também quando você vê num texto essa analogia sendo feita para nós, né? Porque você vê que é assim, a vida é assim, né? A criação de Deus é assim, tá? Então a gente não deve ficar contristados com esses momentos. A gente deve sim, né? Ninguém está falando que nós não vamos sofrer, que não pode chorar, que não pode, né, se sentir angustiado. É da natureza humana se sentir. Mas nós precisamos ter reforçada a nossa fé no que vem, no que virá, no que está por vir, no que Deus preparou para todos nós, né? Então essa fé precisa estar fortalecida, tá? Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui hoje, estudando, lendo, fazendo oração, precisamos sair daqui sempre com essa esperança, né? Se você vai num templo, na sua igreja, numa casa espírita, onde for, eu acho que todas as religiões, elas sempre primam por dar ao indivíduo, dar ao ser humano a esperança, né, que a fé em Deus proporciona, né? Então nós precisamos seguir nessa linha, não desanimar jamais diante de todas as situações difíceis que nós vivemos, Maurício. Olha, muito bem. Você estava falando aí, eu estava lembrando as minhas podas nas minhas videiras. Eu nunca tive essa sorte, até porque eu, né, olhava um vídeo na internet, como podar a videira. Ia lá e podava e tal, e não dava muito certo, não. Mas eu lembrei de uma coisa bem interessante, né, que você falou, a gente sempre tem aquele pensamento de esperança, de fé, né, a partir desse momento que nós estamos aqui e que deve ser passado para todos. E eu me lembrei, José, no finalzinho, né, do ano passado, em dezembro, nós recebemos aqui em Bauru a equipe do ID, Instituto de Difusão Espírita da cidade de Araras, que veio para uma capacitação de educadores espíritas, né, infanto-juvenis, para falar da evangelização. Um abraço para todos, inclusive o pessoal do ID, né, que uma gentileza e um conhecimento muito grande. E uma das pessoas, das monitoras do ID, pegou uma caixinha, tinha algo dentro, e ela, o que tem aqui dentro, o que tem aqui dentro, e chacoalhando a caixinha. E aí falaram várias coisas, e aí falaram que teria uma semente dentro da caixinha. E ela falou, não tem, tem uma árvore, tem uma árvore, né? Por quê? Porque a árvore está dentro da semente. Então, né, justamente com essa mesma, né, analogia, essa comparação, cada irmão que está aqui nos acompanhando, cada um de nós, saiba que tem um anjo dentro de você. Ele está só esperando, porque você é o anjo, você é essa semente angelical. E que, com certeza, seguindo essas orientações do Evangelho, colocando em prática, logo o anjo estará desperto. José, chegamos ao final, vamos fazer o encerramento, né? Então, se você me permite, encerrando esse momento, eu convido, então, todos os irmãos, né, a mentalizarem a espiritualidade, essa gentileza que sempre estão conosco, sempre nos acompanhando, agradecendo por mais esse momento, mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, tão bem esclarecido em lições que Emmanuel nos traz no livro Vinha de Luz. Rogamos nesse momento que finalizamos, que
os nossos amigos, nossos familiares, esses mais diretos, aqueles que conosco convivem, que trabalham, que sejam tocados por Jesus, pelos protetores espirituais, para que a sua fé cresça, para que a sua fé se torne de fato algo que sustente a esperança, para que nós todos possamos de fato fazer essa transformação necessária para o nosso grupo social, para o nosso planeta, enfim. Que também aqueles que estão nas casas de repouso, nos hospitais, que passam por dificuldades, tenham essa visão de que esse sofrimento momentâneo na carne pode ser o momento decisivo para acelerar o seu processo, o seu progresso espiritual. E que Jesus, nesse momento que encerramos, abençoe todos nós e esteja conosco todos os dias que se seguirão a esse. Que assim seja.